Você já ouviu falar de um ser espiritual chamado Abaddon? Esse nome está entre as profecias mais impactantes e misteriosas da Bíblia. E para entender quem ele é, a gente precisa mergulhar no livro mais enigmático de todos, o Apocalipse. O Apocalipse descreve de forma simbólica e profunda como será o fim dos tempos. Antes da volta de Jesus, a Terra vai passar por um período chamado Grande Tribulação, um tempo sombrio, repleto de dor, como se fosse o trabalho de parto da nova era que está para nascer. Esse período é dividido em 3 grandes etapas: os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 cálices da ira de Deus. Uma dessas fases representa julgamentos divinos, cada vez mais intensos, sobre a humanidade. E é na 5ª trombeta que aparece uma das visões mais assustadoras. Uma estrela cai do céu, recebe uma chave espiritual e abre o abismo. Dali sobe uma fumaça densa, escurecendo o céu. E com ela surgem criaturas semelhantes a gafanhotos com o poder de escorpiões. Mas olha só, eles não podem atacar a natureza, só podem ferir aqueles que não têm a marca de Deus. Essas pessoas vão sofrer por 5 meses, desejando a morte, mas ela vai fugir deles. Forte, né? E quem lidera essas criaturas? Um ser chamado Abaddon, que em hebraico significa destruição. Em grego, ele também é chamado de Apolion. Ele é descrito como o anjo que reina sobre o abismo. Mas quem é esse Abaddon de verdade? Que lugar é esse chamado abismo? E o que a Bíblia realmente quer nos mostrar com essas visões? Para entender isso, a gente precisa olhar para algo que muita gente ignora: a influência espiritual por trás das religiões e ideologias contrárias a Deus. A Bíblia dá a entender que, quando Lúcifer e seus anjos foram expulsos do céu, eles passaram a influenciar a humanidade com crenças distorcidas, com o objetivo de roubar a adoração que só Deus merece. Demônios não querem destruir a Deus. Eles sabem que isso é impossível. O que eles querem é o que sempre quiseram: ser adorados, exaltados como deuses. A gente vê isso em Marcos 5, quando Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Ao verem Jesus, os espíritos malignos não atacam. Eles se ajoelham, pedem misericórdia. Eles reconhecem quem está diante deles: o Filho do Deus Altíssimo. Por isso, a missão do diabo não é te matar. É te afastar de Deus, te levar a dobrar os joelhos para Ele. Porque se você morrer com Cristo, você vence. Mas se viver sem Cristo, você já perdeu. Agora, olha isso aqui. Algumas religiões apresentam entidades com formas híbridas, metade humanas, metade animais. É o caso do hinduísmo. Uma figura muito conhecida lá é Ganesha, com corpo humano e cabeça de elefante. E há outras parecidas em culturas como a do Egito Antigo. A Bíblia, em Gênesis 6, fala sobre os nefilins, seres gerados pela união de filhos de Deus, anjos, com mulheres humanas. Esses híbridos foram uma das razões que levaram Deus a destruir a terra com o dilúvio. É como se esses seres tivessem corrompido a criação original. Tem um livro antigo, o livro de Enoque, que não faz parte do cânon bíblico tradicional, mas fala bastante sobre esses acontecimentos. Ele sugere que esses seres não eram só mitos, mas criaturas reais, alteradas geneticamente pelos anjos caídos. Isso explicaria o surgimento de lendas como sereias, minotauros e outros seres híbridos. Mas calma, a coisa fica ainda mais doida. Existe um lugar real chamado CERN, o maior laboratório de física de partículas do mundo, na fronteira entre a Suíça e a França. Eles trabalham com colisores de partículas, tentando entender a origem do universo. Só que alguns pesquisadores já levantaram a possibilidade de que isso poderia abrir portais dimensionais. Sim, portais. E se um desses portais por acaso for o tal abismo citado no Apocalipse? Mais louco ainda. Na entrada do CERN, existe uma enorme estátua da deusa Shiva, conhecida no hinduísmo como o Destruidor. Coincidência? Talvez. Mas o nome Shiva tem um significado bem parecido com o nome Abaddon, o Destruidor do Apocalipse. Será que o símbolo está na frente dos nossos olhos esse tempo todo? Será que a ciência, na tentativa de dominar o universo, vai acabar sendo o gatilho da abertura do próprio abismo? A Bíblia diz que, no fim, Deus libertará seres espirituais que hoje estão presos, e que 1/3 da humanidade vai morrer por conta disso.
A pergunta que fica é: estamos perto disso acontecer? E você está preparado? O Apocalipse não é apenas uma narrativa simbólica sobre o fim do mundo. É uma revelação divina sobre os tempos finais, e mais do que isso, um convite urgente ao arrependimento, à vigilância e à fé. O anjo Abaddon, o abismo, as pragas e os juízos que encontramos nas Escrituras não estão ali para alimentar o medo, mas para nos despertar da indiferença espiritual. O tempo está passando. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, ainda que muitos escolham não enxergar. A pergunta que fica é: você está preparado? Ou tem vivido como se tudo isso fosse apenas uma história distante? Este vídeo não é apenas para informar, é para confrontar, para provocar uma decisão. Deus está chamando o seu povo a voltar-se para Ele com sinceridade, arrependimento e fé verdadeira. Não se trata de religião, mas de relacionamento. Não se trata de saber todos os detalhes proféticos, mas de estar com o coração rendido ao Senhor Jesus. Se você sentiu que essa mensagem falou com você, não ignore. Tire um tempo hoje mesmo para buscar a Deus em oração. Leia a palavra. Se afaste do pecado. Entregue sua vida a Cristo com sinceridade. Pode ser que você não tenha outra oportunidade. E agora, eu quero te ouvir. Você já tinha refletido sobre o significado de Abaddon e o abismo no Apocalipse? O que isso desperta no seu coração? Compartilha a sua opinião nos comentários. É muito importante criar esse espaço de troca e edificação. Se este vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe com outras pessoas. Talvez alguém que você conhece esteja precisando dessa mensagem. E se você deseja continuar acompanhando conteúdos que aprofundam a palavra e falam sobre os sinais dos tempos com seriedade e temor, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a verdade. Que Deus te abençoe, te desperte e te fortaleça. E até o próximo vídeo, se Ele permitir.